100 anos. Pastor Manuel Avelino de Souza. É com muito sentimento no meu coração que eu posso falar hoje a respeito da vida de meu pai, o pastor Manuel Avelino de Souza. Ele, na minha vida, exerceu uma influência extraordinária, uma influência grande, não só do ponto de vista da sua personalidade, do seu aconselhamento, do acompanhamento diário, no convívio do lar, mas também no próprio trabalho ministerial, visto que a minha vida foi dentro do mesmo programa de trabalho e de atividades que o meu pai teve, porque muito cedo eu senti a chamada de Deus para o ministério e por isto logo comecei a exercer o pastorado. E como pastor, filho de pastor, tendo um ministério que não era o ministério do meu pai, mas um ministério de cooperação, então nós trabalhamos juntos. E desta forma, ele foi para mim pastor, foi para mim conselheiro e foi para mim companheiro de lutas e de trabalhos. Assim nós trabalhamos juntos no Colégio Batista de Niterói como educadores, trabalhamos juntos na denominação, participando das atividades denominacionais, quer na Convenção Batista Fluminense, quer na Convenção Batista Brasileira. Sempre estávamos juntos, afinando os nossos programas, a nossa preocupação em ver a causa de Deus prosperando. E desta forma, eu sempre vi com respeito a posição do meu pai, como um homem que tinha no seu coração a causa do Senhor em primeiro lugar, porque o reino de Deus para ele era prioritário em todas as coisas, em todos os momentos da sua vida. E assim eu respeitava o meu pai nesta posição de pastor, de obreiro de Deus, de homem realmente chamado e que cumpriu com fidelidade o seu ministério. Manuel Avelino de Souza, eu considero um privilégio para mim, um grande privilégio. Ele foi meu professor no seminário, que tinha tanta confiança naquele jovem aluno de primeiro ano, que convidou-me a pregar na sua primeira igreja batista de Niterói, não uma vez, mas várias vezes. Ele foi meu professor de ética, teologia pastoral e filosofia. E nunca hei de esquecer os conceitos que ele entregava na aula. Quando preguei na sua igreja em Niterói, a primeira igreja, ele quis compartilhar comigo um grande plano, projeto e sonho. E no seu gabinete vetusto, sem conforto nenhum, ele me disse: eu comprei, a igreja comprou um terreno na Amaral Peixoto, que será a maior artéria de Niterói, e vamos construir ali um templo para multidões. A visão de um pastor. Manuel Avelino de Souza realizou o seu sonho. E um dos seus biógrafos diz que, quando ele estava já enfermo e internado, que não podia sair, um dia ele desapareceu do hospital. E vieram em busca do homem. E depois alguém informou que ele tinha entrado na igreja. E procuraram para ver se o encontravam. E finalmente, quando já estavam quase desanimados, descobriram que ele estava na torre da igreja, ainda em construção, ajoelhado. A sua oração, eu não sei, talvez fosse pela própria igreja. Estas imagens marcaram muito o jovem aluno Davi Gomes. Depois trabalhei com ele na Junta Patrimonial Batista. Eu fui secretário de atas por muitos anos
homem sempre tinha uma palavra de agradecimento. Foi um homem que soube agradecer, foi um homem que soube sorrir e foi um homem que soube ver a vida com os olhos cobertos de esperança. Eu me lembro que quando se queixava das vacas de Niterói, por isso e por aquilo, Manuel Avelino dizia assim: não é bem assim. Na vaca não há calor, na vaca não há superlotação, na vaca não há poluição, na vaca nós podemos ler o sermão de amanhã ou preparar o imposto do próximo domingo, sempre olhando a vida com otimismo. Quando se falava com Manuel Avelino de Souza das durezas da evangelização, do catolicismo, ele dizia: meu filho, não discuta com ninguém. Lembre-se que quando uma criança está afeita a uma boneca e está apaixonada pela boneca, se nós arrancarmos da sua mão, ela ficará revoltada. Mas se ao contrário, nós lhe dermos uma boneca nova, ela alegremente se cindirá a esta. E o seu amor pela nova será tão grande que ela nem se lembrará da outra boneca. Não é uma lição para hoje? Não é uma lição? Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou em comunicações, já vai fazer 40 anos. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou na televisão com o programa Felicidade Começa com Fé. Mas neste investimento e nestas realizações, a vida de Manuel Avelino está sempre presente. Como a senhora conheceu o pastor Manuel Avelino de Souza? Eu conheci o pastor Manuel Avelino de Souza, meu esposo, no Seminário Batista do Sul. Ele era aluno no seminário, depois foi meu colega e ficou meu noivo. Lá que eu conheci. Pai não podia ser melhor. Ele todos os dias fazia o culto doméstico da família. Então nós nos reuníamos depois do café, todos em volta da mesa, e todos os meus 6 filhos oravam, cantávamos um coreto, um corinho, e depois todos faziam oração de joelhos. Eu tive 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. 4. O Nilton, mais velho, economista. O Samuel, pastor evangelista e formado em Direito. O Silvio, médico, formado pela Faculdade de Medicina do Rio e é médico em Santos. E também trabalha na prefeitura, é funcionário da prefeitura de Santos. O Aguinaldo é médico otorrinolaringologista, comandante da Marinha, aposentado. Helena, acho que os meninos já falam. Helena é formada pela Faculdade Nacional de Filosofia em Letras Neolatinas. A Aniceia é formada pela Escola Nacional de Música, da UF, e tem todos os cursos de música e é professora do Estado. Já era um lar cristão e meu pai sempre com aquela simpatia, com aquele poder assim de amizade, e sempre ali na igreja. Nós fomos criados na igreja sob a direção dele. E ele era uma pessoa muito segura, muito firme e muito amiga. Então, nós tivemos um lar muito harmonioso na infância. E, principalmente, a vida de meu pai e da minha mãe foi muito válida para mim, porque eu acho que aquilo que nós temos de exemplo, principalmente em casa, é o pai e a mãe. E isso meu pai e minha mãe foram o máximo, eu não posso dizer outra coisa. Papai, como pastor, meu pai, meu amigo, meu conselheiro, tudo, enfim, para mim, ele marcou em todas as facetas da minha vida, porque isso é importante para a gente. Pastor Manuel Avelino de Souza foi um dos grandes hinistas brasileiros. O nosso cantor cristão hoje, nós temos 29 hinos a ele atribuídos. 26 desses hinos são letras dele e 3 são adaptações. Mas eu penso o pastor Avelino de Souza não somente com aquele grande hinista, grande líder,
líder dos batistas brasileiros, várias vezes presidente da Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Fluminense, mas um homem também que deixou alguns hinos que eu pessoalmente ainda gosto muito de cantar. O hino que nós cantamos muito na Junta de Missões Mundiais, Ide Jesus, disse Jesus, ide por todo o mundo. É um hino que nós cantamos em várias ocasiões missionárias, podemos dizer. Eu lembro também do hino número 454, Vitória nas Lutas, pois este hino realmente ele escreveu quando estava sob impacto do incêndio na igreja que estava sendo construída, no templo que estava sendo construído em Niterói, na primeira igreja batista de Niterói. E quando eu canto essa letra, eu me lembro exatamente aquela experiência. Jesus, sim, se Jesus é por nós, quem pode nos derrotar? E este hino continua sendo uma grande bênção para os batistas brasileiros hoje em dia. E mesmo assim, através dos séculos, morreu Manuel Avelino de Souza. Mas os seus hinos vão viver por muito tempo, continuando sendo uma grande bênção para não somente os batistas brasileiros, mas para os evangélicos brasileiros em particular. O grande servo do Senhor tem a honra de hoje ser o seu sucessor à frente da primeira igreja batista de Niterói. Manuel Avelino de Souza pastoreou a igreja de Niterói por 45 anos. Foi um grande pregador. Ele se destacou como evangelista, como pastor de almas, como um grande professor de Bíblia e mais ainda como um grande missionário e também teólogo e educador. Fundou em Niterói o Colégio Batista. E por isso, se hoje a primeira igreja batista de Niterói é a maior igreja batista da América Latina, foi sem dúvida Manuel Avelino, um dos grandes construtores desta igreja nas mãos de Jesus Cristo. Na denominação, nós precisaríamos de muito tempo para dizer tudo o que foi Manuel Avelino de Souza. Presidente da Convenção Batista Brasileira por muitas vezes, presidente da Convenção Batista Fluminense, professor do seminário, vice-presidente da Aliança Batista Mundial, secretário da Junta de Missões, enfim, um grande servo de Deus, pai exemplar, esposo, avô, um homem da família. Por isso eu agradeço a Deus a vida maravilhosa de Manuel Avelino de Souza. Hoje, quando estamos comemorando o centenário do seu nascimento, parece que ele não morreu. Pelo contrário, ele está ainda mais vivo no coração da denominação e no grande trabalho que realizou no coração dos homens, mas não só no Brasil, como também em todo o mundo. A Deus toda a honra e toda a glória pela vida preciosa de Manuel Avelino de Souza. Fica aqui registrado o agradecimento da primeira igreja batista de Niterói. Estão vendo aqui, foi um presente que o pastor Avelino ganhou do pastor Salomão Guizgo, quando ele fez a tradução do livro Judeu Errante no Brasil, que o Dr. Salomão escreveu originariamente em inglês. Perguntou a ele o que é que ele queria, se uma oferta em dinheiro ou um presente, uma coisa assim. Então o pastor Avelino queria dar um presente de noivado à sua noiva, Dona Eva. Então ele pediu que podia comprar este órgão lá na Casa Suplicadora, e assim foi. Este órgão serviu como instrumento em todos os trabalhos aqui no estado do Rio de Janeiro. Era levado para as convenções estaduais nas igrejas onde não havia órgão, e a Dona Eva acompanhava os hinos e os trabalhos. Também neste órgão a Dona Eva escolheu algumas músicas de cantores americanos, estrangeiros, para que o pastor Avelino colocasse a letra que ele tinha desejo de colocar em algum hino para alguma reunião especial. Então assim foi o trabalho, e daí o valor histórico desta peça. O Manuel Avelino de Souza, logo após a sua conversão,
foi até a capital da Bahia, seu estado natal, para assistir à primeira reunião da Convenção Batista Brasileira. Isso era uma espécie de predestinação, porque ele foi um dos maiores líderes do trabalho denominacional batista no Brasil. Vindo para o Rio de Janeiro, estudar no colégio e no seminário. Logo após a sua formatura do seminário, sendo, portanto, ainda muito jovem, ele foi eleito presidente da Convenção Batista Brasileira. E na direção da Convenção Batista Brasileira, ou na liderança de diversos trabalhos de juntas da Convenção, durante cerca de 40 anos nós o tivemos na liderança do trabalho batista do Brasil. Foi um líder afável, um líder popular, mas um líder profundamente integrado, um conhecedor da doutrina batista, um batista 100% que nunca vacilou nas suas convicções. Muitas vezes tive a oportunidade de ouvi-lo falando em convenções e falando como bom batista na orientação dos mensageiros. Ele foi meu professor no seminário e tive a ocasião, assim como seu aluno de diversas matérias, de apreciar ainda mais de perto a sua capacidade, o seu tino e o seu amor pela denominação batista. De Souza é um marco na história batista no Brasil. Um homem que se distinguiu por qualificações excepcionais, além de um certo carisma que poucos obreiros experimentam na sua carreira e no seu trabalho a serviço do mestre. Na denominação, o Dr. Manuel Vieira Souza se distinguiu como líder através da obra de cooperação em nossas convenções. Por muitos anos ele ocupou a presidência da Convenção Batista Fluminense. Baiano de origem, ele se fez fluminense para ganhar os fluminenses para Cristo. Na Convenção Batista Brasileira, onde ocupou a presidência do grande órgão de cooperação do Batista do Brasil durante vários anos, e onde serviu sempre muito adequadamente. Através da Junta Patrimonial do Brasil, que ele transformou em uma força extraordinária para o fomento das construções de templos, de colégios e de outras instituições da vida batista brasileira. De fato, a Junta Patrimonial tornou-se um fator preponderante no progresso de nossa denominação, ao tempo em que havia grande carência de recursos financeiros para tanto. Mas o Dr. Manuel Vieira de Souza, além de ser um professor do nosso seminário na área de homilética, onde serviu a contento por muitos anos, teve uma faceta que poucos talvez se lembrem de anotar. Ele escreveu muitos hinos. Ele não era músico no sentido de ser um executante. Ele não cantava. Uma vez perguntei se ele cantava. Ele disse não, e era melhor que não cantasse, porque ao invés de atrair as almas para Cristo, ele podia até afastá-las. Mas ele escreveu hinos belíssimos, hinos sobre a vida cristã, sobre a firmeza da fé, a esperança do crente, hinos de convite à aceitação de Cristo da parte do pecador. Esses hinos constituem uma coletânea de predileções da parte de muitos crentes. Eu creio que enquanto houver batistas no Brasil, alguns de seus hinos serão cantados porque são belíssimos. Não podemos deixar de assinalar esse aspecto porque o cantor cristão contém nada menos de 29 hinos de sua autoria. Ele fez a letra desses hinos, conhecia as regras da himnologia, tanto assim que a letra que ele escreveu são admiravelmente adequadas à estrutura musical. Canta-se os hinos
de sua autoria com facilidade, com espontaneidade, o que indica um conhecimento profundo. Daí ele ter servido em algumas comissões para a reforma do nosso Inário Batista, onde sempre se distinguiu como pessoa muito hábil e muito competente. Por esses e outros motivos, lembramos Manuel Avelino de Souza, nesta ocasião comemorativa do nascimento do seu aniversário, como um servo de Deus que prestou relevantes serviços. Tive o privilégio de conhecê-lo desde a infância, por isso que ele já finalizava o seu curso teológico no Seminário do Rio de Janeiro, e eu iniciava meus estudos no Colégio Batista, ao tempo que as duas instituições formavam uma só entidade. E dou graças a Deus pelo grande privilégio que tive de conhecê-lo durante tantos anos da minha vida. Eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele me deu um pai que já me deu, desde o berço, uma vida cristã, que eu posso dizer a todos, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. O Centro de História Viva dos Batistas Brasileiros apresentou 100 anos, Pastor Manuel Avelino de Souza. Salmo 145 dizem assim: Eu te exaltarei, ó Deus, bem meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E assim, nós vamos cantar então neste momento o hino 385, todos de pé. Eu convido as vozes masculinas que entoem sozinhas a segunda estrofe, as vozes femininas que farão a terceira.
pedir, orar neste momento, o pastor Valmir Vieira. Estamos gratos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos em Tua presença como comunidade, como Igreja de Jesus. Obrigado, Deus, pelas grandes bênçãos que temos recebidos de Tuas boas mãos. Te louvamos, ó Deus, porque podemos nesta hora lembrar-nos da vida, da obra de um pastor que inspirou a vida desta nossa denominação. Ó Deus, nós te agradecemos pela sua vida, pela sua obra, pela sua dedicação. E queremos, ó Deus, nesta hora, manifestar toda a honra, toda a glória a Ti, porque pudesses, pelo poder do Teu Espírito, atuar na vida do Teu servo e ele ser uma bênção aqui entre nós. Te louvamos pela vida da família, que continua firme na obra do Senhor. Receba agora a nossa adoração e o nosso culto, pois vamos fazê-lo no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês não conhecem bem, mas devem ler, buscar ler. Fizeram homens como ele. Na revista teológica há um artigo sobre a vida dele, analisando os aspectos da sua contribuição ao trabalho evangélico no Brasil. Interessados podem procurar o número 4 lá na tesouraria. Nós temos conosco aqui a viúva, a irmã Eva de Souza. Foi braço direito do seu esposo. E ela foi de muita convivência aqui no Glória Batista. Sua mãe era governanta aqui. E há uma rua aqui embaixo, com Dona Delfina, eles acho que faz ter dado em homenagem à sua mãe, chamada Delfina. E ela está acompanhada de 4 dos seus filhos. A Maniceia, a órgão. Aqui, pastor Samuel de Souza, seu filho, pastor e educador. Ali está outro filho, economista, Nildo de Souza, mais novo dele, né? E a esposa é o cantor, Janine da Vara, nascido cantor. E o doutor Aguinaldo, médico. O outro filho está em São Paulo, o doutor Silvio, médico, também não pôde comparecer em Santos, não é? E ali está o Jadson, por favor. Família, também. Muito obrigado. E o casal ali, ali acompanhando, né? Vamos entrar na família. É nossa irmã da fé, de fé. Mas
pastor Aguinaldo e assessor Isaías. Irmãos, está no programa, ele está apenas dando agora a explicação, canta sem microfone, de modo que talvez vá ficar lá. Mas não, ao contrário, é que esse aparelhozinho aqui necessita de amplificador de microfone. E o álbum não vai deixar aparecer. Então eu vou tocar com a Denise no piano. Lá de cá. Cristo chama por ti. Sabem quem foi um grande neologista proveniente. Ao par dos sinos aqui, grande parte foi escrito por ele. De modo que vamos cantar ainda no programa o hino 324, palavra grande compositor. 324. Nós entoaremos a primeira e a terceira estrofe. Senhor,
sempre antes da leitura bíblica, ele gostaria que eu estava ao seu lado e cantasse o hino que ele preparou, que ele tinha feito, em especial, ou do cantor cristão. A escolha aqui do nosso amigo diz a conversão do pastor Avelino. Ele conta aqui no hino 384. Satisfação, alegria e paz do crente. Quando ele se converteu, ele ficou emocionado e contou a história dele neste hino. Eu não vou cantar pela versão nova, vou cantar pela versão que ele fez, de modo que são 4 estrofes. E eu vou fazer o seguinte: a 4ª estrofe, os irmãos vão cantar o coro comigo, para dividir com todos essa experiência que ele teve.